quando a gente fala abrir mercado de forma gradual para não prejudicar a indústria local, é exatamente abrir na reciprocidade o Brasil para o mundo e o mundo para o Brasil. A gente tem um imposto de importação, que é uma forma de proteger a indústria. Ela só pode abrir o mercado, e isso está no nosso programa, depois que nós fizermos o dever de casa. Reforma tributária, garantir produtividade, garantir competitividade da nossa indústria brasileira para não prejudicar e, com isso, sim, abrir o mercado, porque o Brasil é um dos países mais fechados nesse aspecto, inclusive que tributa demais quem vai trazer. Então, nesse aspecto, gradualmente, nós temos que abrir o mercado, inclusive para o próprio consumidor. Pô, fazer o dever de casa é muito importante. Mas fazer o dever de casa antes, né? Qualificar. Olha que dado interessante. Antes, Coreia do Sul, que fez a verdadeira revolução através da educação, porque eu falo que a minha prioridade absoluta é erradicar a miséria e garantir qualidade de ensino para os nossos jovens. A gente muda isso em 10 anos, 8 a 10 anos, a gente muda uma geração. Antes, a produtividade de um trabalhador brasileiro era praticamente o dobro da Coreia, né? Hoje é metade. Nos Estados Unidos, nós éramos a metade da produtividade de um trabalhador americano. Hoje é um quarto da produtividade. Imagina, né? O tempo, proporcionalmente ao tempo. Pense o tempo que um trabalhador brasileiro gasta para cumprir a mesma tarefa que um trabalhador americano. Culpa dele? Não. É culpa do Estado que não coloca para ele as verdadeiras ferramentas, que não ensina para o mercado de trabalho. Nós ainda ensinamos o beabá, a decoreba, né? Eu vou usar um termo do Ciro, a enciclopédia rasa. Ele gosta desse termo. E eu sei até de onde vem, ele está correto. Então, é isso. A gente precisa fazer o dever de casa. Do lado... Nossa, eu gostaria muito de poder, por exemplo, comprar um microfone desse aqui produzido no Brasil. Produzido no Brasil. Gostaria muito. E olha só o que há de... Esse braço não existe no Brasil. Não, vamos mais longe, porque isso aqui, por mais importante que seja, que é uma forma da gente fazer chegar a informação, né? Isso aqui é democracia, a maioria dos equipamentos hospitalares. Exatamente. Outro dia eu fui numa instituição aqui em São Paulo, a Lucy Monteiro, que tem um projeto fantástico na área de recuperação, de reabilitação, ela estava falando, né? Robótica lá, aqueles computadores simples para as pessoas que perderam a mobilidade fazerem lá os exercícios. Aí eu fui olhar, falei, gente, isso aqui parece da minha época, que eu tinha aqueles Ataris da vida. Depois eu parei no tempo. Então, ainda bem que você não fez pergunta de game. Eu ia passar a maior vergonha do mundo, que eu não sei nem como é que estão hoje, qual é que está a tecnologia. Eu sei que é a sua praia. Mas, enfim, eu acho que você está sendo muito generoso comigo. E eu olhei para aquilo e falei, gente, isso aqui parece da década de 80, quando eu brinquei com aquela coisa, né, do bonequinho comendo lá as bolinhas e tudo mais. E, assim, uma estrutura que me pareceu fundamental para o menino que estava fazendo lá, tentando voltar à mobilidade. Mas ela falou, isso aqui veio da Alemanha, isso aqui veio da Suíça. Mas como assim? Né? É isso, é ensinar os nossos jovens, ensinar para os nossos jovens aquilo que ele precisa para entrar no mercado de trabalho. E ele pergunta aqui, vale a pena eu abrir um negócio se posso emprestar dinheiro ao governo ganhando 14% de juro ao ano? Como se gera emprego com esse modelo? No caso, vale a pena porque você não vai conseguir emprestar para o governo, mas eu sei exatamente o que ele quis dizer. Né? E aí tem outra coisa que é a questão da política macroeconômica. A economia ela é fruto de percepções. Né? Então, se ela percebe um ambiente de insegurança jurídica, de instabilidade democrática, um ambiente onde um presidente da República fala besteira, faz uma pesquisa histórica. Cada vez que um governo federal fala alguma coisa absurda, o dólar sobe, a bolsa cai, aí você gera inflação. E para conter a inflação, lamentavelmente, quando a inflação está muito alta, para você garantir o poder de compra, o que acontece? O Banco Central aumenta os juros. E cada 1% de juro que aumenta, não é só para quem vai investir que fica difícil, né? O comerciante que precisa de um empréstimo, o micro e pequeno que precisa
fazer capital de giro, precisa fazer estoque de mercadorias e comprar mercadorias. Você sabe que a cada 1% do juro que se aumenta, você impacta em mais ou menos 30 bi as contas públicas. O próprio Estado fica mais pobre, porque ele passa a dever mais, porque ele deve muito de juros da dívida. Então, o que nós temos, para você falar em juros, para você falar em baixar os juros como foi, lembrando aí, fazendo as duas pontas, os juros hoje no Brasil está o mesmo do que do governo Dilma. Nós só tivemos um refresco na época do governo Temer, que chegou a 6 ponto alguma coisa. A Dilma entregou a quase 14 e nós estamos aí nesse número chegando a isso também. Então, quando você tem a estabilidade, mas por que baixou? Porque Temer avançou nas reformas, conseguiu avançar na reforma do ensino médio, criou um ambiente político saudável. Isso tudo para dizer o seguinte: a eleição de um centro democrático, eu perguntei, a meu ver, para um dos maiores economistas do Brasil, um dos maiores do Rio de Janeiro, se não for o maior, eu falei assim, qual é a primeira medida econômica que o centro precisa fazer? Que a candidatura do centro precisa fazer? Ele falou assim para mim, fiquei até sem graça, só ganhar a eleição. Porque a hora que vocês ganharem a eleição, vocês trazem a política novamente para um ambiente propício ao diálogo, à estabilidade. O mundo está pronto para investir no Brasil. Se isso acontecer, o dólar cai, o câmbio é valorizado, a nossa moeda é valorizada. Com isso, você tem a queda da inflação, porque a inflação é porque os produtos brasileiros estão todos dolarizados. Você compra combustível, você compra fertilizantes, você compra os insumos em dólar, né? Não precisa ir muito. Qual é o alimento do povo brasileiro? Arroz, que é importado da Ucrânia e da Rússia, entre outros, e trigo, que também traz de lá, do Canadá, que é o pãozinho. O que o brasileiro come? Pão no café da manhã e arroz no almoço. Os dois, com exceção do feijão que a gente produz aqui, graças à nossa agricultura familiar, é importante lembrar disso. Quem mais produz feijão é o pequeno, né? Quase 70%